Olá, vamos para a segunda aula de geoarqueologia. Nessa aula eu vou abordar dois temas, né? O tema 2 e 3, que são respectivamente os principais conceitos, métodos e objetivos da geoarqueologia. E depois eu vou entrar no tema de conceitos ou princípios básicos de geologia, para a gente conseguir ter um vocabulário básico e vocês conseguirem acompanhar o restante da disciplina, tá? Eu vou passar o PowerPoint também, né, como eu tenho feito, e vocês vão poder ver as imagens, etc. Se der tempo de editar isso aqui tudo, eu vou colocar alguns tópicos como legenda, mas vamos ver. Então, com relação a conceitos, métodos e objetivos da geoarqueologia, eu vou retomar um pouquinho algumas coisas da aula passada. Tem os textos na bibliografia que eu sugiro que vocês leiam, né? Na bibliografia da aula passada. Para essa aqui vai ter mais textos também. E eu vou começar com uma frase do Colin Renfrew, um arqueólogo britânico muito famoso, né? Que escreveu vários livros texto de arqueologia. E a frase dele é: todo problema arqueológico começa como um problema geoarqueológico. E eu acho essa frase bastante emblemática, né? Onde ele coloca a geoarqueologia como basicamente uma condição sine qua non, né? Uma condição necessária para você começar a pensar em problemas arqueológicos. E eu concordo com isso, né? Eu acho que, pela minha experiência na área, dá para perceber que você, pelo menos em campo, né? Pelo menos quando você está gerando dados, né? Não necessariamente quando você está compilando informações, mas quando você está gerando dados, você tem sempre um problema eminentemente geoarqueológico para lidar e você vai ter um contínuo vai e vem de, ah, de informações obtidas em campo, processamento dessas informações, novas rodada de análises, né? E os resultados dessas análises fazem você pensar de volta no problema original e assim vai, né? Num perpétuo vai e vem, que não é um vai e vem horizontal, na verdade é uma espiral, né? Porque você, quando volta, você não volta para o ponto de que você estava, você volta para um ponto um pouquinho acima, né? Acima no sentido de que é um pouco mais próximo do que deve ter acontecido na realidade. Essa questão de realidade, verdade científica, etc., ela é uma outra discussão. Eu vou passar muito rapidamente sobre isso, mas aí eu sugiro que vocês leiam um livro que eu escrevi, que chama Por uma Arqueologia Cética, e nesse livro eu discuto isso mais a fundo, né? Qual que é essa questão de verdade científica e como funciona a ciência de uma maneira geral. Então, eu vou passar muito rapidamente por isso. Não vou falar disso profundamente nessa disciplina aqui, que é mais geoarqueologia, né? Mas é isso, né? Todo problema arqueológico começa com um problema geoarqueológico, né? Começa como um problema geoarqueológico. Eu acho que é uma frase bastante pertinente, tá? E retomando brevemente, a gente viu que a arqueologia era muito próxima das ciências da Terra no século XIX. Na Europa houve essa separação posterior entre arqueologia, que seria basicamente o que a gente chama de arqueologia clássica aqui nas Américas, né, e pré-história, tá? Que seria a arqueologia dos povos não constantes aí, de documentação histórica, né? Ou seja, povos que não estavam dentro do círculo de atuação de gregos e romanos, portanto eram povos que eles não tinham dado nome, não tinham nomeado, ou eventualmente tinham nomeado, mas você nunca nem sabe direito que povo é aquele,
né? Ou seja, não são povos que estão dentro do registro histórico, portanto não entram dentro do que a gente chama de arqueologia clássica. Tá? Isso seria a pré-história. Seja porque eles estavam fora da área de influência de gregos e romanos, seja porque eles eram muito anteriores a gregos e romanos e, portanto, não estão registrados historicamente. Então, na Europa tem essa separação. Tá? Nas Américas, essa separação nunca houve, né? Não faz sentido, porque a arqueologia é arqueologia pré-histórica, são sinônimos, né? Não existe essa dualidade entre arqueologia e pré-história. Né? Na Europa, onde existe essa dualidade, a pré-história, na verdade, era muito ligada às ciências da Terra ou estudos do Quaternário, né? Ao passo em que a arqueologia, que seria o que a gente chama de arqueologia clássica, ela estaria muito mais ligada à história e à linguística, né, e disciplinas correlatas, né, e muito menos relacionada à geoarqueologia, ao quaternário, etc. E tal, tá? Então, a única coisa que a gente tem em termos de separação nas Américas seria a arqueologia histórica e pré-histórica, né? Mas não a arqueologia com a clássica e pré-história. Tá? Então, o que acontece é que essa arqueologia, essa pré-história europeia, ela era muito mais ligada a uma faixa cronológica muito mais recuada. Tá? Isso demandava uma abordagem geológica, né? Ao passo que nas Américas, né, especialmente nos Estados Unidos, que acaba sendo um modelo para a arqueologia de quase todos os países sul-americanos, né, incluindo o Brasil, a ideia que se tinha era de uma cronologia muito curta. Né? E isso, e essa visão de mundo, né, esse paradigma, ou seja, essa maneira pela qual você preconcebe o mundo, se você preconcebe o mundo como sendo portador de uma cronologia, o mundo arqueológico, tá? Como sendo portador de uma cronologia muito curta, você já não vê muita necessidade de se valer de geologia, por exemplo. Por quê? Porque os seus modelos não estão ligados à antropologia. Né? A arqueologia tem uma profundidade temporal tão pequena que basta você estudar relatos etnográficos, por exemplo, que você já conseguiria fazer o paralelo. Né? E essa é a ideia que perdura durante muito tempo. O que isso faz? O que isso implica em termos de aproximação? Implica que nas Américas, e especialmente nos Estados Unidos, a aproximação é muito mais forte com a antropologia. Né? A arqueologia pré-histórica tem uma maior aproximação com a antropologia. E nos países europeus, essa aproximação é mais com geologia do quaternário, porque a antropologia tinha pouco a dizer, né, em relação aos povos pré-históricos ou antediluvianos da Europa. Né? A não ser por meios bastante indiretos de analogia etnográfica, né? Você comparar, por exemplo, caçadores-coletores do norte da Europa com os esquimós e coisas do gênero, né? Mas não tem essa relação direta. Então vocês podem perceber que a maneira como você preconcebe o mundo, ela tem influência direta nos tipos de modelo e no tipo de pensamento que vai nortear a sua pesquisa. E não tem nada de errado nisso. Isso é normal. A gente tem uma série de preconcepções, eu não vou chamar de preconceito, porque preconceito é uma palavra carregada de preconceito, né? Mas são preconcepções de como o mundo funciona. É impossível viver sem isso. Você tem que ter preconcepções. O que você não pode ter é preconceito. E o que é preconceito? Você não muda de ideia independente do que aparece na sua frente. Aí isso chama preconceito. Tá? Devia se chamar um pós-conceito ou um conceito pervasivo, né?
Mas vamos dar o nome de preconceito para essa coisa que você não consegue mudar, né? Por mais que você tenha evidências de que aquilo não é daquele jeito, 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 você é cego para essas evidências e você mantém a sua linha, né? E isso não tem nada de coerência nisso, né? A coerência é você perceber, ter uma linha de atuação e se perceber que ela está errada, você é coerente com seus princípios científicos. A gente tem que ter coerência com a ciência, em termos de ciência, e não ser escravo de nenhum tipo de ideia. Você tem coerência científica e a coerência científica é mandatório que você mude de ideia e siga uma outra linha de evidência, tá? Então, isso tudo que eu estou falando é só para mostrar por que essa aproximação entre arqueologia, que a gente que eu vou entender como arqueologia geral, tanto a clássica como pré-histórica, porque ambas são igualmente dependentes de geoarqueologia, nenhuma delas escapa, tá? Não é porque eu gosto de arqueologia clássica, então eu não preciso de geoarqueologia. Não, sinto muito. A bibliografia de geoarqueologia relacionada à arqueologia clássica é enorme, né? Não tem como escapar. Então, independente, pegando a arqueologia como um todo, né, a gente entende por que ela pode ser mais ou menos ligada às ciências da Terra, porque isso vai depender do paradigma, né? Mas o fato de ela ser pouco ligada às ciências da Terra em algum lugar do mundo, não quer dizer que seja a abordagem correta. Eu não considero como sendo a abordagem correta. Eu acho que ela tem que ser ligada de qualquer jeito, né? Acho que já ficou claro, né? É isso. Bom, passando aqui para o próximo slide, eu tenho alguma citação aqui do John Frere, que é um inglês que em 1797, né? Então, assim, faz tempo, né? Estamos falando do final do século XVIII. Ele publica uma carta, né? Uma carta, né? Uma short note, né? Uma nota numa pequena publicação de antiquaristas, né? De circulação restrita, onde ele descreve artefatos de pedra que ele encontrou numa gruta em Hoxne, na Inglaterra. E olhem a descrição que ele dá do achado dele. Abre aspas. Evidentemente, armas de guerra, fabricadas e usadas por um povo que não usava metais. Esse foi o fim da frase. Então, evidentemente, armas de guerra fabricadas e usadas por um povo que não fazia metais. Eles jaziam em grande número a uma profundidade de cerca de 12 pés, em um solo estratificado que foi escavado com o propósito de explorar argila para tijolos. Ou seja, o Freire era outro desses caras interessados em coisas antigas, em artefatos, etc. E, como acontece até hoje, o pessoal lá minerando argila, né? Vocês lembram da aula passada, no caso do Bucho de Pertes, era minerando cascalho, né? Mas a mesma situação, pessoas fazendo cortes profundos no terreno, encontrando artefatos. E chamam o Freire porque sabiam que ele era o cara interessado nessas coisas antigas, chama ele e tal, ele foi lá ver. Então, ele descreve os estratos. Os estratos são os seguintes. Terra vegetal, 1,5 pé. Terra vegetal é o que a gente chama hoje de horizonte A do solo. Argila, 7,5 pés de profundidade. Depois 3. Areia misturada com conchas e outras substâncias marinhas, 1 pé de espessura. E 4. Um solo pedregoso no qual os artefatos são encontrados, geralmente a taxa de 5 ou 6 por metro quadrado, espessura de 2 pés, sejam uns 60 centímetros. Então, ele publica isso em 1797 e, obviamente,
esse achado deixa ele totalmente perplexo. Por quê? Porque está clara pela descrição dele que os artefatos que estão no estrato 4 lá embaixo, eles estão dentro de um solo pedregoso, abaixo de uma areia misturada com conchas marinhas. Ou seja, é um depósito selado, que a gente chama, né, de depósito selado, por um depósito marinho. E naquela altura do campeonato, 1797, as pessoas não tinham ideia que o nível do mar tinha mudado. Né? A gente ainda tem ideias baseadas na Bíblia super fortes. Né? O Freire continua, abre aspas, a situação em que essas armas foram encontradas pode nos levar a referi-las a um período muito remoto, mesmo além do mundo atual. Mas, quaisquer que sejam as conjecturas que tenhamos sobre essa evidência, será difícil explicar o extrato em que elas estão sendo cobertas por outro extrato que, com base nessa suposição, pode ser conjecturado como tendo sido o fundo ou pelo menos a costa do mar. Ele estava totalmente certo. A interpretação dele está correta. Né? Areia com conchas. Tá? Mas a ideia parecia tão maluca que ninguém deu importância. Então, demorou mais de 60 anos para que o John Prestwich, né, outro inglês, recuperasse essa informação e publicasse em 1859. Depois ela foi reproduzida em 1867 no livro chamado The Ancient Stone Implements, Weapons and Ornaments of Great Britain, ou seja, os implementos de pedra, armas e ornamentos antigos da Grã-Bretanha, né, publicado pelo John Evans. Então com essas observações do Freire, notem como é imprescindível para a interpretação dele ter levado em consideração a estratigrafia, né, as observações geológicas. Então, isso mostra um uso muito antigo, né, já de um raciocínio geológico para fazer interpretações que depois viriam a complementar e a fortalecer a ideia de grande antiguidade da humanidade. Então, notem que é impossível você ter o desenvolvimento de uma arqueologia, como a gente conhece hoje, uma disciplina moderna que nós conhecemos, sem esse prévio conhecimento geológico, sem a construção do conhecimento geológico, que no fim das contas então é imprescindível para isso. Tá? Aqui eu vou colocar para vocês aqui umas imagens dos machados, das machados de mão acheulenses, encontrados pelo John Freire em Hoxne, e por incrível que pareça eles ainda existem, estão no British Museum. Diferentemente das coisas que a gente tem no Museu Nacional, que foram queimadas. Né? Triste nota de rodapé, né? Então, depois vamos dizer, desse hiato entre o Hoxne, a gente pode voltar um pouquinho para o Boucher de Perthes, que eu já tinha falado na aula anterior. Então, se vocês lembram bem, em 1841 ele encontra os artefatos de pedra lascada, junto com animais extintos em Abbeville, na França, no norte da França, ali na Normandia. Publica em 1847 um livro chamado Antiquités celtiques et antediluviennes, ou seja, Antiguidades celtas e antediluvianas. Os perfis estratigráficos da publicação são feitos por um geólogo, então a gente já tem essa conjunção, né? Desde o Boucher de Perthes, né? O John Freire, ele tinha um conhecimento estratigráfico, ele fez lá sozinho as observações dele. E o Boucher de Perthes já chama um geólogo para ajudar ele.
Uma outra instância que a gente pode dar de exemplo também em 1844, então um pouquinho depois dos achados do Boucher de Petz, são as pesquisas do Peter Wilhelm Lund em Lagoa Santa. E o Lund, ele era, como vocês talvez saibam, ele era um naturalista dinamarquês, considerado o pai da arqueologia brasileira, né? E ele encontrou ossadas humanas junto a animais extintos em Lagoa Santa. O Darwin, no, na Origem das Espécies, né, de 1859, ele cita os trabalhos do Lund e ele escreve: admirável coleção de ossadas fósseis recolhidas nas cavernas do Brasil por Mr. Lund e Clausen. E Clausen era um colega do Lund que estava ajudando ele. Ah, esse pessoal, eles trocavam muitas cartas, né? Publicavam também o máximo que eles podiam. Então, essas informações todas circulavam, tá? Então, tudo tem suas vantagens e desvantagens, né? As pessoas, como o número de informações disponível era menor, a pessoa podia ter acesso a basicamente todo o conhecimento da época, mesmo que demorasse mais para esse conhecimento chegar, porque ia em forma de cartas, mas o conhecimento navios, né, circulava de maneira relativamente rápida. Também é digno de nota é que, novamente, como tudo tem vantagens e desvantagens, esses caras, eles tinham muito mais erudição também. Eles sabiam mais de outras áreas do que a gente tende a saber hoje, né? Então, quando você pega uma publicação do Lund, do Darwin, né, do Lyell, eram caras que estavam lendo artigos publicados de outras áreas, né, e acabavam conseguindo juntar isso e dar sentido para essas coisas em suas próprias publicações. Então, isso faz com que a ciência fosse um tanto mais interdisciplinar do que é hoje, né? Porque na verdade as disciplinas ainda estavam se formando, tá? Ah, então, novamente, isso traz a disciplinaridade, ou seja, a formação das disciplinas, ela é necessária por um lado, porque ela permite um aprofundamento de vários temas. Por outro lado, ela pode e acaba formando um tipo de especialista que não consegue mais conversar com outras áreas, tá? Então, isso é um tanto deletério, né? Porque você acaba tendo uma acumulação monstruosa de conhecimento que muitas vezes não passa de uma área para outra. Tem um exemplo que, meio de orelhada, porque obviamente está totalmente fora da minha área, mas quando a gente fala em revolução humana, é claríssimo que a cor da pele é uma característica que tem a ver com uma seleção natural muito forte, né? E não é à toa que a humanidade que aparece na África, né? Ah, provavelmente todos nós tínhamos pele extremamente escura. Por quê? Porque você tem, falando de Darwin, né? Darwin citando Lund, etc., você tem uma luta constante entre duas forças seletivas muito fortes. Uma força seletiva muito forte tenta proteger as nossas células do excesso de radiação ultravioleta. Como ela faz isso? Produzindo melanina. E, portanto, a pele fica escura. Existe um gradiente muito, muito conhecido e muito claro de que quanto mais próximos dos trópicos as populações estão, mais negra é a pele. Faz todo sentido. Ah, professor, mas os índios da Amazônia não são negros. Sim, porque eles chegaram na Amazônia ontem, né? Eles vieram da Ásia e basicamente não deu tempo deles ficarem negros. Mas se os alienígenas quiserem fazer uma experiência de longo termo com a gente, é só eles impedirem as populações de mudarem das suas regiões, e aí vai ocorrer naturalmente seleção natural e as pessoas vão ficar com pele escura na zona intertropical. Isso é claríssimo.
Qual que é a outra força nessa história? É a necessidade de sintetização de vitamina D. Nosso corpo não não produz vitamina D. A gente precisa ou ingerir ela ou, ou ser exposto à radiação solar, tá? Para produzir. Né? Não é que não produz, né? Precisa de energia solar, de radiação ultravioleta para produzir vitamina D. Né? Então, essas duas forças são antagônicas, porque uma parte do nosso metabolismo precisa ser protegido dos raios ultravioleta e outra parte do nosso metabolismo precisa da radiação solar. Né? Então, você vai ter seres humanos morrendo se tomarem muito UV e se tomarem pouco UV. Tá? O que acontece quando as populações humanas vão para as altas latitudes? Ficam brancas, porque todo mundo é branco, rosa, cor-de-rosa perto dos polos, porque você precisa assimilar a maior quantidade de radiação UV possível pelas pequenas partes do seu corpo que estão descobertas, né? Pelo rosto, porque você está cheio de roupa, por exemplo, pelas mãos. Então, ou no verão, você fica sem roupa e recebe a maior quantidade de sol possível. Tá? E portanto você tem que ficar branco, você tem que literalmente desbotar. Então é sabido que evolutivamente a gente precisa de mais de sol, né, evolutivamente. E aí eu estava ouvindo no rádio um dia um médico falando assim: nossa, nós estamos descobrindo que as pessoas precisam tomar muito mais sol, porque isso causa sérios problemas. E o cara falando no rádio que as pessoas precisariam tomar sol, pelo menos no tronco, entre, sei lá, as 8 e as 10 da manhã, não sei quantos minutos de sol né, num tronco inteiro, né, não basta só tomar sol no rosto e na mão, etc e tal e coisa. Mas assim, se esses caras lessem livros de evolução, isso ia ser óbvio. No entanto, o cara tá falando como se fosse uma descoberta da medicina espetacular, entendeu? Então, assim, isso é só um exemplo, eu fiz esse parênteses para ver assim, como a gente tem problemas sérios quando uma disciplina não conversa mais com a outra, né? Porque o médico vai ter as suas aulas de evolução humana lá no primeiro ano, depois nunca mais, vai ficar por isso mesmo, nunca mais vai ler a respeito, né? E coisas que uma outra disciplina totalmente relacionada ao que ele faz no caso, né, que é lidar com gente, né, já está sabendo há muito tempo dessa necessidade, a ponto de a gente saber que as pessoas literalmente desbotam quando elas saem da zona intertropical e ficam brancas, né? Ah, ou seja, tem uma pressão seletiva tão forte para isso acontecer que é óbvio que a gente precisa tomar sol. É óbvio. Senão a gente não desbotaria, né? A humanidade inteira seria negra, que seria o default, seria a coisa que já funciona, etc. Tá? Então, feito esse breve parênteses, né? Ah, ainda falando um pouquinho mais profundamente do que eu tinha falado na primeira aula, né? Lembram do Jens Worcay, né? Na Dinamarca, que foi o primeiro arqueólogo considerado na literatura, que é um pouco, obviamente eurocêntrica, né? Mas alguns autores consideram o Worcay, que é o, um, o que recebeu o museu do Thomsen, né? Thomsen foi o arqueólogo dinamarquês que propôs as três idades, a idade da pedra, a idade do bronze e a idade do ferro, né? E lembram que o Worcay foi contratado no lugar do Thomsen, né, como sucessor do Thomsen. E o Worcay, né, nasce em 1821, morre em 1885. E ele é considerado o primeiro arqueólogo digno do nome porque ele foi treinado pelo Thomsen e ele foi contratado como arqueólogo. Né? Inclusive, ele dava aula, ele foi o primeiro professor de arqueologia. Né? E ele dava aula na Universidade de Copenhague. Ele foi contratado aos 34 anos, que é considerada uma idade bem jovem, né, para ser um professor na época. Né? E o Worcay falava, né, que a localização dos artefatos é tão importante quanto os artefatos em si, que é um conceito absolutamente moderno de arqueologia, né, que não basta
as pessoas ficarem te dando quinquilharias para você colocar no museu, você precisa saber aonde o artefato está espacialmente. E isso espacialmente, obviamente, é estratigrafia. É saber se ele está em cima, se ele está embaixo, né? Ele também foi pioneiro no uso de restos botânicos para ajudar na interpretação do registro arqueológico, e especialmente isso em países de clima temperado, barra quase subpolar, né, que é o caso da Dinamarca. Os marcadores botânicos são muito bons para você falar se os caras estavam, por exemplo, ocupando uma área no verão ou no inverno, se o sítio arqueológico tinha ocupação o ano todo ou não, né, baseado em vestígios botânicos. Ele foi pioneiro no uso de restos botânicos para isso. Ele escavou vários Kökkenmüdinge, que é o nome do sambaquis, né? Ou seja, montes de concha. Esses Kökkenmüdinge na Dinamarca são muito comuns. Eles são de idade pré-neolítica, né? Tem a ver com o avanço de populações humanas quando você tem a deglaciação, né? Quando o gelo vai regredindo, vai indo para a calota polar, para o norte. E a gente vai ver isso na disciplina mais para frente, como é que isso acontece, o porquê isso acontece. E ele trabalhava junto com um geólogo e um paleontólogo, né? O Forchhammer e o Stirrup. Os dois trabalhavam com ele, então era uma equipe interdisciplinar, né? Novamente um conceito bastante moderno que depois acabou sendo meio esquecido, como eu já tinha comentado na aula anterior. Esses trabalhos todos, ele confirma empiricamente, né, e no contexto arqueológico, a ideia de três idades do Thompson, antecessor dele, né? Então ele confirma essa coisa que o Thompson tinha feito, se vocês lembram, tinha feito baseado em coleções, né, em achados que as pessoas doavam para o museu. No caso, o Versailles confirma isso em campo. E os trabalhos do Versailles na Dinamarca, eles têm uma influência forte na Inglaterra, onde o pessoal acaba desenvolvendo o sistema de três idades, né? A selvageria, a barbárie e a civilização do Lewis Morgan seria uma transposição social da ideia das três idades de pedra, bronze e ferro, né? Então elas estariam ligadas, né? O estágio de selvageria estaria ligado à idade da pedra, onde as pessoas seriam literalmente selvagens. A barbárie estaria ligada ao bronze, né? E a idade do ferro teria a ver com a civilização. Então a gente tem, inclusive, é interessante porque nesse caso é a arqueologia fornecendo subsídios para uma ciência social embrionária ou para uma antropologia embrionária começar a pensar sobre a humanidade, sobre a história da humanidade, né? Então o Morgan está usando dados arqueológicos para pensar como a humanidade seria, né, em termos sociais, porque a ideia de selvageria, barbárie e civilização tem tudo a ver com como eles achavam que era a organização social. E aí tinha várias discussões sobre se as sociedades da selvageria seriam matriarcais e depois elas evoluem para sociedades patriarcais, né? E aí você já vê por onde que vai a coisa, tá? Novamente, a gente tem que tomar cuidado com o anacronismo de ficar julgando as pessoas e falar que fulano era machista, etc. É o contexto que eles viviam e era assim que eles entendiam o mundo e a gente tem que entender isso. Porque também quando daqui a 100 anos vão achar com certeza que nós somos um bando de boçais ignorantes, tá? Não tenham ilusões quanto a isso, tá? Nós vamos ser julgados, se a gente julga, né, nossos antecessores, vamos ser julgados por nossos sucessores. Esse julgamento pode não ser muito bacana. A não ser que eles sejam educados para não serem anacrônicos, né? Aí eles vão entender que a gente só estava fazendo o melhor que a gente podia. Bom, agora vou falar agora de definições de geoarqueologia. Então, feita vamos dizer, essa introdução
epistemológica, ou seja, do conhecimento, do construção do conhecimento, né? O de como foi sendo construída essa ideia de arqueologia, de pré-história, né? Vamos entrar agora na questão das definições de geoarqueologia, porque não existe uma definição só, né? Que eu apresento para vocês 4 dessas definições, que vocês podem ver aqui. Vou colocar o slide. Uma das definições, das mais antigas, é do Gladfelter, 1977. O Gladfelter é um geoarqueólogo, né? Ele é geomorfólogo e trabalhava bastante com arqueólogos. E ele tem escreveu um artigo clássico, e ele fala que a geoarqueologia seria a contribuição das ciências da Terra para a interpretação de contextos arqueológicos. Então, a gente entende como sendo só uma contribuição para a interpretação, né? Vamos ver a segunda, que é a do Leach, 1992. O estudo das interrelações diretas entre humanos pré-históricos e sua paisagem em todas as escalas. Então, o Leach já coloca o conceito de paisagem nessa história, né, em todas as escalas, da macro para micro, né, da menor para a maior escala, tá? Escala é assim que funciona, tá? Escala grande, a menor escala é aquela que você enxerga o país inteiro. Essa é uma escala pequena, tá? E a escala grande é aquela escala de detalhe. É contraintuitivo, né? Mas isso é importante. Da escala macro para micro e vice-versa, né? Então o Leach coloca esse conceito de escala. Butzer, em 95, e o Butzer é uma figura importantíssima, eu já citei isso na primeira aula. Ele pode-se dizer que o Butzer é um precursor, é um dos primeiros geoarqueólogos, se bem que ele não tinha dado esse nome. E o Butzer coloca: a geoarqueologia é a formulação e solução de problemas arqueológicos usando métodos das ciências da Terra. Então, nesse sentido, o Butzer coloca a arqueologia como uma formulação e solução de problemas. E por fim, peguei um site, uma citação mais recente, que é um site da Stanford University, de 2019, que fala que a geoarqueologia é a aplicação de conceitos e métodos das ciências da Terra, aí entre parênteses, especialmente geologia, geomorfologia, hidrologia, sedimentologia, pedologia, geofísica de exploração, fecha parênteses, a problemas arqueológicos. Esse especialmente está engraçado, né? Que o especialmente é uma lista tão completa que você percebe que na hora que fizeram o site, várias pessoas falam assim: não, mas coloca aquilo também, não, mas aquilo também, né? Esse especialmente uma lista enorme, né? Então não é tão especialmente assim. Ah, o que que, destrinchando um pouco essas definições, né? O Gladfelter coloca como uma contribuição para a interpretação de contextos arqueológicos, uma coisa que está um pouquinho fora, mas que dá uma contribuição. O Leach fala que a geoarqueologia é o estudo das interrelações diretas entre humanos e a paisagem, né? Aqui a gente tem um erro conceitual que é super comum, que é confundir objeto de estudo com objetivo. Novamente, eu destrincho isso lá no livro que eu falei, por uma arqueologia cética. A referência do livro está no fim do vídeo. Mas essa é uma confusão clássica. Como é que alguma coisa que a gente faz no presente pode estudar as interrelações diretas entre humanos e sua paisagem? Humanos pré-históricos, né? Os humanos pré-históricos estão extintos. Então a gente não estuda as interrelações diretas nem a pau. Isso é uma impossibilidade, a menos que inventem a máquina do tempo. Dizem que a prova da não invenção da máquina do tempo é que não chegou ninguém do futuro ainda para visitar a gente. Então, portanto, a gente vai ter que ficar esperando por isso por muito tempo, pelo jeito, tá?
Então, essa definição de que é o estudo das interrelações diretas é jargão. Na verdade, é uma maneira de você vender uma. Não digo, não é não é má fé, mas é uma estratégia para você vender seu peixe, dizer que o que você faz é o estudo das interrelações entre humanos e ambiente, etc, etc. Não, é balela. O que acontece é que a gente faz inferências. Então a geoarqueologia ela serve para fazer inferências a respeito das relações entre humanos pré-históricos e seus ambientes. Essa é a diferença monstruosa. Você falar que é uma disciplina que a gente faz no presente estuda as interrelações, você está confundindo olhos com bugalhos. Ela não pode estudar porque essas interrelações não existem. Elas foram extintas junto com as pessoas que morreram. Isso Tome muito cuidado com esse tipo de afirmação, que é comum em arqueologia. Nossa senhora, que você lê de coisas falando que a arqueologia estuda as relações entre humanos e o ambiente, com a máquina do tempo, beleza. A terceira do Butzer coloca a geoarqueologia como a formulação e solução de problemas arqueológicos, né? Então, eu não diria que ela é a formulação e solução, né? Ela é a aplicação de tralalá, tralalá que permite a formulação e solução de problemas arqueológicos, tá? Ela em si não é a formulação, ela é o meio pelo qual, né, você faz esse tipo de formulação. Ou seja, basicamente dá para concordar com isso, né? E o site da Stanford coloca isso como aplicação de conceitos e métodos da ciência da Terra, especialmente para lá, geologia e morfologia, a problemas arqueológicos. Essa definição recentíssima, ela meio que joga, ela remete à primeira, do Gladfelter, de 77. Ou seja, ela volta 40 anos, basicamente, tá? Ela volta, ela coloca de novo a geoarqueologia como uma contribuição, né, especialmente de áreas específicas a problemas arqueológicos, ou seja, não está dentro da arqueologia, é uma contribuição. Então é engraçado que a geoarqueologia vai ficando dentro, aí você lê um site, tudo bem, é um site, você vai saber quem escreveu, né? Não é um artigo científico, mas imagino que tem algum acadêmico por trás desse texto, né? Não foi o cara da informática que resolveu colocar essa definição de arqueologia. Então, portanto, novamente, você volta 40 anos e a arqueologia é uma aplicação de conceitos bem especialidades, né, a problemas arqueológicos e boa, né? Depois, se alguém tivesse paciência e fizer uma análise do linguajar e do jargão de sites norte-americanos e europeus, talvez percebam uma diferença que eu acho que existe, né, que é visível, que é o fato de você ter esse viés mais antropológico na arqueologia norte-americana faz com que muitos departamentos de arqueologia, de antropologia, porque quase não existem departamentos de arqueologia nos Estados Unidos, né? Talvez vocês não saibam, ou talvez saibam disso, mas na maior parte das vezes a arqueologia está em departamentos de antropologia nos Estados Unidos, o que é bastante deletério. Por quê? Porque estando no mesmo departamento de antropologia, na hora de ter uma contratação, muitas vezes o departamento é de antropologia, e aí como é que você vai falar assim, então, mas a gente precisava contratar um geoarqueólogo, né? Isso é um problema. Na Europa, existem muito mais departamentos de arqueologia, especialmente na Inglaterra, né? E esses departamentos de arqueologia, eles, portanto, por uma questão de política acadêmica, eles conseguem contratar, por exemplo, um geoarqueólogo. Então, o que acontece é que você tem pouquíssimas universidades nos Estados Unidos que têm disciplinas de geoarqueologia. Pasmem, pouquíssimas universidades. Daí, talvez, essa ideia do site de Stanford, que tende a colocar a geoarqueologia como uma coisa externa que você aplica nas especialidades que você aplica no registro arqueológico. Então, vejam como a construção de uma disciplina, a estrutura dela tem muitas vezes, tem
tudo a ver com política acadêmica, né? Com coisas que estão lá no passado remoto dos departamentos, pelo fato de eles serem, por exemplo, um departamento de antropologia, tá? Então é bem interessante isso, né? Ou seja, para você trabalhar com geoarqueologia, não é qualquer lugar dos Estados Unidos, por exemplo, que você vai. Se você calhar num departamento de antropologia, que a maior parte deles não vai ter ninguém trabalhando com geoarqueologia. Você conta nos dedos de uma mão, né, departamentos de cursos de arqueologia de pós-graduação nos Estados Unidos que tenham a disciplina geoarqueologia. Pior que isso, situação pior que essa é só disciplina de classificação arqueológica. Aí acabou, aí você não tem basicamente lugar nenhum, tá? Porque ninguém precisa de classificação, né? E arqueologia você não usa classificação. Bom, tem uma outra coisa, uma outra, vamos lá, chamar de subdisciplina, né? Você já deve perceber essa altura do campeonato que eu acho disso. Chamar a geoarqueologia de subdisciplina ou não, vamos ver. Que é a arqueologia ambiental. A arqueologia ambiental, ela é um rótulo bem britânico, né? Tem a ver com a Inglaterra mesmo, com a Grã-Bretanha, né? E, e ela tem uma certa sobreposição com a geoarqueologia. É um termo cunhado na Europa, né? Ele é muito forte na Inglaterra, Environmental Archaeology, né? E tem algumas definições aqui também. Por que eu gosto dessas definições? Porque elas são a melhor maneira para você entender como a pessoa entende aquilo, né? Ou como um certo grupo de pesquisadores entende aquilo, né? Se as pessoas não definem, é na definição que as pessoas se mostram, né? Ou mostram o que elas acham daquilo. Melhor coisa que você pode fazer, você quer entender como a pessoa realmente é profissionalmente, pergunta para ela definir o que é arqueologia. Aí você vai entender, né? Ou então, pede para ela definir arqueologia ambiental ou geoarqueologia. Porque quando ninguém define, você não sabe se a pessoa concorda ou não com você, se o que ela acha é o que mesma coisa que você acha, etc. Então a definição é muito boa, a gente tem que sempre definir os conceitos, os termos que a gente usa, porque inclusive fica mais claro para a gente, né? Fica mais claro na nossa cabeça. Então, o Heitz e outros, 2008, definem arqueologia ambiental é um campo de estudo eclético voltado para a compreensão da ecologia das suas comunidades humanas. Bom, se for só isso, ecologia das comunidades humanas, mas chamar arqueologia ambiental, a gente não pressupõe que essas comunidades humanas sejam extintas ou vale para as atuais. Então não deveria chamar arqueologia ambiental, deveria chamar estudos ambientais, alguma coisa assim. Então uma definição bem ruinzinha, né? Apesar de ser de 2008. Vários autores colocam essa chamada arqueologia ambiental como composta de três subcampos, ou três campos, que seriam a zooarqueologia, a arqueobotânica e a geoarqueologia. Então a geoarqueologia, dentro dessa visão, seria apenas um dos subcampos de uma coisa maior chamada arqueologia ambiental, tá? Para vocês entenderem, né? Quando alguém falar de arqueologia ambiental, né, pode ser que a pessoa esteja falando disso. É uma coisa meio indefinida que visa entender ou estudar, eles falam às vezes que estudar as relações, né? Campo de estudo eclético, né? De novo, né? Essa primeira definição aí do Heitz, 2008, é um campo de estudo eclético voltado para a compreensão da ecologia das comunidades, assim, ele não chega a falar que estuda a ecologia, né? Mas está quase lá, né? É quase que a máquina do tempo, mas tudo bem. Bom, mas se essa ideia de arqueologia ambiental como sendo composta de três subcampos, sendo que a geoarqueologia é um dos subcampos, fica meio esquisito, porque no caso de um sítio arqueológico que você não tenha vestígios arqueobotânicos e nem zooarqueológicos, que é a maior parte das situações, né?
que a gente só acha pedra lascada e artefatos dentro de um solo, né? Se você não tem então nem botânica, nem fauna para estudar, a, então a arqueologia ambiental vira geoarqueologia, porque é o único campo que sobrou, né? Então é meio esquisito, né? É, e tem, né, tem esse problema, né, nessa ideia de arqueologia ambiental, que essa abordagem ecológica, é, ela coincide demais, né, com os objetivos da geoarqueologia no fim, né? Então eu acho que esse rótulo de arqueologia ambiental, ele é mais uma coisa da moda, né? Que se fala tanto de ambiente, então uma arqueologia ambiental também fica bacana, etc, etc. No fim das contas, qualquer um que trabalha com arqueologia vai buscar, eu imagino, pelo menos eu espero que, né? Vai buscar algum tipo de entendimento do ambiente em que aqueles grupos estavam inseridos, tá? Então, no fim das contas, eu não sei se essa definição ou esse rótulo arqueologia ambiental é muito útil. Eu tendo a entender ele como geoarqueologia, tá? E aí você tem, em alguns casos específicos, você tem realmente alguns sítios onde você tem fauna disponível e aí vai entrar a zooarqueologia, tá? E se tiver botânica também vai entrar arqueobotânica. Mas se não tiver, não entra. Então, né, no fim das contas, ahn, acho que não adianta muito um rótulo bonito e que 90 e poucos por cento das vezes é geoarqueologia, porque não vai ter nem fauna ah, e nem madeira ou plantas preservadas, tá? Bom, entrando agora nos métodos, já passando pela definição, mas faltou então. Então, qual que é a definição de geoarqueologia, né? A aplicação de métodos e técnicas das ciências da Terra na arqueologia para ajudar a desvendar processos que ocorreram no passado ou para auxiliar na formulação de hipóteses e também teste de hipóteses e explanações a respeito do registro arqueológico. Algo do gênero, né? Bom, se é isso, eu acho que é isso, é por aí. Como vocês já devem ter lido o artigo que eu passei para o resumo, e já devem ter feito o resumo a essa altura do campeonato, vocês sabem qual que é a minha opinião a respeito. Geoarqueologia, para mim, é só arqueologia bem feita, sem tirar nem pôr. Se você faz arqueologia bem feita, ela já incorpora a geoarqueologia. Você precisa prestar atenção no contexto, você precisa fazer análises, você precisa prestar atenção na estratigrafia, você vai mandar datar por mais de um método, então vai entrar arqueometria, se tiver fauna, você vai mandar para um especialista. Assim, a arqueologia bem feita, ela vai ser geoarqueologia, e se tiver fauna e botânica, ela vai ser arqueologia ambiental, né? Então, assim, o, dá para entender porque esses rótulos são construídos. Novamente, eles mais têm a ver com uma questão de legitimidade acadêmica e disputas departamentais, né, do que necessariamente alguma coisa que seja desse jeito. Quando a gente vê um rótulo como geoarqueologia ou arqueologia ambiental, a gente não deve acreditar que aquilo existe, que é uma subdisciplina, que é uma coisa real, tá? A gente tem que entender aquilo como sendo uma construção acadêmica, uma construção da política acadêmica a respeito daquilo. Se eu me coloco como um geoarqueólogo, um especialista em arqueologia ambiental, etc., eu me
eu me coloco à parte, né, e digo que eu tenho uma especialidade, né? Isso me coloca como uma pessoa meio especial, né? Pode até ser verdade, né? Nossa, o fulano é uma pessoa especial, ele realmente entende muito daquela área. Maravilha, né? Mas não acreditem que exista aquela especialidade, que ela deva existir, né? Na verdade, o que a gente tem que lutar é que é para essas coisas serem incorporadas de maneira que todo mundo aplique, né? É esse o meu ponto, tá? Então, para mim, geoarqueologia é arqueologia bem feita. É isso, tá? Então, para isso a gente tem que aplicar vários métodos que vêm das ciências da Terra, com certeza, né? Então, falando dos métodos, né? Vai se valer de geologia básica e petrografia, né? Ah, que vai ter a ver com a questão de você saber ter acesso a mapas geológicos básicos de uma região, tá? Porque você vai ter uma ideia das matérias-primas, você pode ter uma ideia de tipo de sítios arqueológicos que podem aparecer. Se tiver um rio de grande porte cortando a sua área, vai haver uma série de questões que você vai ter que levar em consideração na hora de fazer prospecção. A gente vai ver isso em algumas aulas mais para frente. Se tiver escarpas, pode ser que tenha formação de abrigos e cavernas. Se tiver calcário, pode ter também a formação de abrigos e cavernas. Ah, se for uma região com matérias-primas aptas para o lascamento, como silexitos e arenitos silicificados, essa é outra informação importante e tal. Então, se você sabe que rochas existem também, que rochas não existem, você vai perceber, eventualmente você vai começar a achar rochas que você vai identificar como sendo exóticas, ou seja, que vieram de outras áreas. Então, assim, geologia básica, né? E petrografia, que é o estudo, a descrição das rochas, né? Por meio de lâminas, ah, e também por meio de visualização sem, com uma simples lupa, né? Petrografia, você vai ter uma ideia desse tipo de rocha. Ou seja, são métodos e técnicas básicos da geologia que a gente usa, né? Em arqueologia e que já podem ser chamados de métodos geoarqueológicos por conta disso. A estratigrafia e a sedimentologia têm a ver com os processos de formação dos sítios arqueológicos, tem a ver com a interpretação de como os sítios arqueológicos foram formados, né? E depois com a maneira pela qual vai ser feito o registro desses artefatos, né? Espacialmente dentro do sítio, né? Uma questão tridimensional, tá? Com base, né, se utilizando desses conceitos e métodos de estratigrafia e sedimentologia, a gente consegue também fazer inferências sobre os ambientes reinantes, porque se você tiver um depósito eólico, por exemplo, você vai saber que alguma coisa mudou com o clima, porque se você está numa área que hoje é florestada e você tem um depósito de vento, né, sugere provavelmente uma diminuição da precipitação, uma possibilidade, né? Se você tem um pacote arqueológico, uma camada arqueológica, e sobreposta a ela uma camada de cascalho, por exemplo, você pode inferir que houve uma mudança do rio, né? E o rio passou por cima do sítio arqueológico. Uma série de coisas que tem a ver com interpretações dos ambientes reinantes na época, dos ambientes reinantes posteriormente ao abandono do sítio arqueológico, tá? E as atividades humanas que aconteceram durante a ocupação do sítio, né? Tudo isso tem a ver com essas noções de estratigrafia, né? Que seria a ordenação dos estratos, né? O estudo ou a descrição, né? O grafia seria mais, né, etimologicamente falando, seria a descrição dos estratos, mas a gente coloca como sendo o estudo, né? Porque você não descreve à toa.
E para descrever você tem que ter um conhecimento prévio e aí, obviamente, vem uma interpretação depois, né? Então não existe descrição pura, obviamente. Né? E a sedimentologia, que seria o estudo dos sedimentos que, ah, que leva em consideração o tamanho das partículas, né? E pelo tamanho das partículas você infere a, os processos que foram responsáveis pela deposição dessas partículas, a energia do ambiente e por aí vai. Então, com isso você consegue fazer reconstituições ou inferências. Eu prefiro o termo inferência do que reconstituição e abomino o termo reconstrução. Tá? Mais um parênteses aí, importante. É muito comum ver, especialmente em textos de língua inglesa, reconstruction. Né? A reconstrução disso, a reconstrução do ambiente, a reconstrução não. Reconstrução é um termo infeliz, você não reconstrói porcaria nenhuma. Reconstruir é literalmente construir de novo, não é o caso. Não é você ter um monte de escombros, tijolos, telhas e madeira e você reconstrói a casa. Não é o que acontece. A gente não reconstrói o ambiente e nem a sociedade e nem nada. A gente pode falar de reconstituição, que é o termo mais brando. Ou seja, você mais ou menos dá uma ideia de como a casa era, mas você não reconstrói ela. Você pode fazer um desenho de como era a casa, apresentar uma figura. Isso seria uma reconstituição, ou uma reconstituição histórica, né? Como foi a Batalha de Waterloo? Então você fala lá, né? O Napoleão estava aqui, os ingleses estavam ali. Esqueci o nome do Lord lá que derrotou Napoleão, mas os historiadores vão me perdoar. E aí tem uma reconstituição da batalha, não é uma reconstrução, né? Mas o termo inferência é o mais correto do meu ponto de vista, tá? Porque você infere, você fala assim, olha, dados dadas as evidências empíricas, a inferência que a gente pode fazer é esta. Ela é muito mais honesta, o termo inferência é muito mais honesto e preciso do que ficar falando em reconstrução ou reconstituição, tá? Então eu gosto de falar que a gente faz inferências em arqueologia, e nem reconstituições e nem reconstruções, tá? Então, terceira bateria de métodos que a gente usa em geoarqueologia são advindos da geomorfologia, que estuda os processos e as formas do relevo, que são intimamente ligadas ao arcabouço geológico pré-existente e ao clima que está atuando lá em cima desse arcabouço geológico pré-existente. Tá? Então, os processos de formação, preservação ou destruição de sítios arqueológicos estão intimamente ligados a noções de geomorfologia. A gente tem que entender um tanto considerável de geomorfologia para fazer uma prospecção arqueológica, por exemplo. A gente tem que entender o suficiente de geomorfologia para conseguir conversar com os colegas de outras disciplinas, né? Para poder pedir que um colega te ajude a inferir cenários paleoambientais. Você tem que ter um mínimo de conhecimento, porque senão fica aquela história comum que eu comentei da primeira aula dos anexos. Né? Você tem lá o relatório arqueológico e aí fala dos artefatos, fala disso, fala daquilo, e aí você tem um anexo lá, geomorfologia, geologia e geomorfologia. Então tem o anexo estratigrafia do sítio, que é a parte lá. Então para evitar isso a gente tem que entender um mínimo disso. Outra bateria de métodos que são muito utilizados tem a ver com pedologia, geoquímica e micromorfologia de solos. E essa área ela é extremamente importante, né? Ela tem a ver com os processos também de formação, de transformação do registro arqueológico e de alteração de materiais arqueológicos.
Eu particularmente considero uma das áreas mais difíceis das ciências da Terra, né? Porque elas envolvem muita química, ah, são processos. A descrição de solos não é um processo fácil também, né? Quando você trabalha com pedólogos, você percebe o grau de conhecimento empírico mesmo que você tem que ter, né? Eu arrisco dizer que você consegue aprender um tanto de geologia, consideravelmente de geologia lendo, mas você tem uma coisa que o professor precisa te ensinar olhando o barranco mesmo, batendo nas pedras, tá? Geomorfologia você consegue aprender um tanto lendo. Novamente, é importante um professor para te mostrar aquela paisagem toda e falar assim, olha, tá vendo ali, tá vendo aqui, tá vendo lá, tará, tará. Mas assim, o arcabouço da geomorfologia você consegue aprender lendo. Não é assim tão difícil. Ou talvez eu tenha um viés porque eu fiz geologia, daí talvez a geomorfologia para mim não tenha sido tão difícil assim. Mas pedologia, geoquímica de solos, eu acho que é uma das disciplinas mais difíceis que existe, né? Então, assim, não é que, obviamente, ninguém vai sair dessa disciplina entendendo de pedologia, porque eu mesmo não me considero, estou longe de ser um especialista em pedologia. Mas, novamente, a gente tem que saber o mínimo suficiente para passar a cerca, para conseguir entender pelo menos o que o pedólogo, seu colega pedólogo, vai te falar a respeito daquele solo, e para você conseguir dar alguma coisa em troca também, né? As nossas observações arqueológicas, uma vez que os materiais arqueológicos estão dentro de um solo, esses materiais estão dando informações importantíssimas para os pedólogos. Mas muitos arqueólogos não sabem disso, não têm noção. E por que isso? Porque os pedólogos muitas vezes eles não têm um controle cronológico dos processos que eles enxergam. Então é muito comum você ler nos livros, manuais técnicos de pedologia sobre a formação dos horizontes de solo, sendo que aquilo sem que haja nenhuma informação cronológica, tipo quanto tempo demora para formar um horizonte B textural, que é um dos horizontes aí que a gente vai ver mais para frente na disciplina, né? Quanto tempo demora? Ninguém sabe. Existem alguns chutes, né, de quanto tempo possa demorar, mas assim, se a gente tem material arqueológico dentro de um horizonte B textural ou pouco abaixo do horizonte B textural, e a gente consegue datar esses materiais arqueológicos, sabendo que eles já estiveram na superfície, por exemplo, a gente automaticamente está falando para os pedólogos, eu sei quanto tempo demorou. Demorou no mínimo tanto, porque o sítio arqueológico, o material arqueológico estava em superfície, eu sei que ele estava em superfície porque XYZ, você vai ter que usar outras linhas de evidência para falar isso, obviamente, né? E pode inclusive, né, contribuir para o conhecimento pedológico, né? Então, essas coisas são importantes, é importante que a gente saiba um pouco dessas especialidades, porque a gente também tem condições de contribuir para elas. Mesma coisa a geomorfologia. Contribuir para a geologia é mais difícil, né? Porque é coisas que aconteceram há tanto tempo atrás que a humanidade chegou e aquilo já estava lá. Mas para a geomorfologia, por exemplo, né, a arqueologia pode ser bastante útil. Né? A gente pode ajudar os geomorfólogos a datarem eventos de formação de terraços fluviais, datarem eventos de incisão fluvial, ou seja, quando o rio começou a aprofundar o seu leito, né, e formar, por exemplo, um cânion, tá? Então é muito bacana essa conversa, né? Essa conversa interdisciplinar, porque a arqueologia começa a fornecer informações para as outras disciplinas e não só ser uma tomadora de empréstimo. Só pedir emprestado não dá nada de volta. Ao contrário, né? Mas para isso você precisa pular, né,
você não quer fazer nenhum trocadilho maldoso, você precisa pular cerca, né? Essas cercas acadêmicas, elas são muito fortes. Né? Você precisa transitar. Você não precisa pular, você pode passar por baixo também, né? Você precisa transitar entre essas áreas, porque você como profissional só vai ser beneficiado e o seu mundo vai ficar muito mais amplo, tá? Não tem nem comparação. Ah, geofísica é outra área bastante que está ficando cada vez mais importante, porque a geofísica também é uma área relativamente recente, né? A grande parte dos métodos geofísicos são pós-Segunda Guerra Mundial, né? E, e a geofísica é importante para você detectar detectar sítios arqueológicos mesmo, ou feições soterradas. É possível você detectar, por exemplo, urnas funerárias, né? Em vez de sair fazendo milhares de trincheiras para lá e para cá, né? Se você fizer um trabalho de geofísica bem feito e também, claro, se o terreno te ajudar nessa empreitada, você consegue detectar feições enterradas, né? Essas feições têm que ser meio grandes e com um bom contraste. Então, urna funerária em solo arenoso é um bom exemplo, tá? Urna funerária em solo argiloso, porque né, a urna funerária, a cerâmica é compacta, a argila é compacta também, e às vezes você não tem um contraste tão grande, tá? Então, tudo depende de tudo, né? Não existe, não é que a geofísica vai 100%, né? No comecinho das aplicações, as pessoas achavam que iam fazer tudo com a geofísica, não é bem assim, infelizmente, né? Se desse para achar todos os tipos de sítio com geofísica ia ser ótimo, mas a geofísica basicamente ela é capaz de detectar anomalias, essa é a ideia, é uma ideia de detecção de anomalias. Ou seja, você tem um ruído de fundo, você tem uma coisa que acontece naturalmente, e aí você tem um pico, alguma anomalia, né? E opa, essa anomalia pode ser natural, pode ser um belíssimo câmara de saúva, tá? Pode ser um pedaço de raiz de árvore, né? Mas pode ser uma feição arqueológica, pode ser uma urna funerária, pode ser um sepultamento, né? Pode ser uma fogueira, né? E a gente vai ver mais para frente na disciplina alguns exemplos de aplicação de geofísica, tá? Eu tenho um colega que trabalha com geofísica, também faz parte da nossa equipe e publica com a gente e tal, e realmente você consegue ah, ajuda muito a definir áreas de atividade humana, por exemplo, onde houve fogueiras e hoje em dia você não enxerga carvão nenhum mais, né? Por quê? Porque a alta temperatura modifica o comportamento de alguns minerais, chamados minerais paramagnéticos, e aí você vai ter picos de formação de minerais magnéticos, paramagnéticos aparecendo, e portanto você sabe que houve uma atividade, você infere, né? Você sabe que você infere a existência de atividades de queima num local onde você não achava absolutamente nenhum carvão, tá? Então, esse é um exemplo. A paleontologia humana e animal, né, que entra nessa história de métodos da geoarqueologia, né? Afinal de contas, paleontologia é considerada uma interface entre ciências da Terra e biologia. E a paleontologia, a estrutura da disciplina é muito parecida com a da arqueologia, muito parecida, né? A arqueologia e paleontologia têm muito mais em comum do que a arqueologia e antropologia, por exemplo, do ponto de vista epistemológico, né? Do ponto de vista da estrutura da disciplina. Não estou falando que tem muito mais a ver porque a arqueologia é paleontologia. Não, estou falando aqui do ponto de vista da estrutura, de como você faz as observações, de como você transforma essas observações em inferências. As duas são assim, ó, totalmente diferente da antropologia que trabalha de outra maneira, tá? Essa é outra coisa boa pra gente ter a mente aberta, né? Quando te bombardearem falando que é arqueologia, antropologia, arqueologia, antropologia, arqueologia, antropologia, calma lá. É em que sentido? Né? Epistemológico? Não, não é. E por fim,
nesses exemplos aqui de métodos da geoarqueologia, a gente pode falar dos indicadores paleoambientais, que são vários, e a gente vai ver eles também em aulas próximas, e eles são absolutamente interdisciplinares, são indicadores paleoambientais que têm a ver com pólen, que é a questão biológica. Outros indicadores paleoambientais têm a ver com propriedades físicas, né, detecção de isótopos, de carbono, de oxigênio, e por aí vai, né? Sim, são uma infinidade de indicadores paleoambientais que brincam, que fazem interface entre biologia, física e química, né? E são extremamente importantes para a gente, para a arqueologia, né? E obviamente aí sem falar na questão da datação, né? Mas aí já entra no outro rótulo chamado arqueometria, novamente. Acredite no rótulo se vocês quiserem, tá? Ah, o fato é que se você está fazendo arqueologia, né, fatalmente você vai mandar alguma coisa para datar, espera-se, tá? Claro que muitas vezes tem gente que escava, escava, escava e você não vê datação nenhuma saindo, né? Que é uma pena. Ah, por fim, para terminar essa parte aqui da aula, tem um livro, tem um artigo que está na bibliografia que não tá para fazer resumo, mas eu sugiro fortemente que vocês leiam, que é um artigo de 2008 do Paul Goldberg, que é um geoarqueólogo muito famoso, um dos pouquíssimos geoarqueólogos norte-americanos, né, e que dava aula de geoarqueologia na Universidade de Boston, e até onde eu sei ele se aposentou, e espero que tenham contratado alguém no lugar dele. Eu acho que contrataram. Depois, qualquer coisa, chequem no site da BU, Boston University, mas eu acho que tem um geoarqueólogo lá no lugar do Paul. É, E o Goldberg, ele é autor de um dos livros que inclusive, que é o Practical and Theoretical Geoarchaeology, que está aí na bibliografia e tem um capítulo de estratigrafia para vocês lerem. E o Goldberg, ele escreveu esse livro, esse artigo, chama Raising the Bar, quer dizer, subindo o nível, né, ou subindo a barra, mas a barra quer dizer nível, né? Raising the bar quer dizer vamos subir o nível, tá? E ele meio que desce a lenha na prática dos arqueólogos de uma maneira geral. E é o tipo de artigo que a pessoa pode escrever quando ela já está para se aposentar. Porque se ele escrevesse esse artigo no meio da carreira dele, com certeza ele ia ter problemas. Quem nunca, né? Mas verdades têm que ser ditas, tá? Então, o que que ele fala nesse artigo? Novamente, acho que vocês têm que ler, mas eu vou usar o artigo aqui para fazer essas críticas, para levantar essas críticas, né? E o que ele fala, a experiência dele de, sei lá, 30 e tantos anos ou mais, de como geoarqueólogo, né? E eu tive a felicidade de conhecer ele pessoalmente, ele veio aqui para o Brasil, a gente convidou ele foi com a gente para Lagoa Santa, deu uma disciplina de micromorfologia, ajudou os alunos, foi muito bom. Né? Então, com base na experiência dele, ele fala assim: olha, geólogos são convidados a escrever alguma coisa sobre a geologia do sítio. Ele fala assim, né, escrever alguma coisa. Tipo, o arqueólogo nem sabe direito o que ele quer que o geólogo faça. Né? Essa é uma das críticas dele. Tá? Geralmente, pela a experiência dele, são visitas curtas, que eu acredito seja verdade. O geólogo tem a vida profissional dele, não vai ficar lá no campo o tempo inteiro. Como eu sou geólogo e eu tô lá eu tô na minha escavação, eu tô no campo o tempo inteiro, mas eu imagino que se eu fosse um geólogo trabalhando com petróleo, por exemplo, tivesse um amigo arqueólogo, eu ia lá tentar ajudar ele, mas visita é curta, né? Você não vai ficar lá na escavação, tá? Os resultados na forma de apêndice depois do último capítulo, verdade total. Isso ele está falando do primeiro mundo, hein, pessoal? Ele não está falando de arqueologias do terceiro mundo, está falando de coisas do primeiro mundo, tá? Essas críticas são todas para o primeiro mundo.
Crítica dele, que os arqueólogos têm noções muito fracas a respeito de estratigrafia e fenômenos geológicos. Culpa de quem? Deles? Não, não tiveram essa formação. Por quê? Porque no departamento de antropologia não tinha ninguém para dar aula de geoarqueologia. Outra crítica, os arqueólogos têm dificuldade em mudar suas interpretações. Eu não sei se essa crítica se aplica só aos arqueólogos, eu diria que as pessoas em geral têm dificuldade de mudar suas interpretações. Por outro lado, se você chama algum especialista para dar pitaco no seu sítio arqueológico, no sítio arqueológico que você está coordenando, tem o bom senso de levar em consideração uma opinião divergente, porque se você chama o cara é porque esse cara sabe mais do que você a respeito daquilo, certo? Então, na visão dele, né, pelo jeito ele já teve vários problemas com relação a isso, dificuldade dos arqueólogos mudarem as interpretações em face a observações empíricas feitas por outro profissional. Bom, eu falei assim, não, esse não é um problema só de arqueólogos, é um problema de todas as pessoas. Bom, mas vou relativizar isso. Tem uma coisa que às vezes faz diferença, que é você estar acostumado a trabalhar dentro de uma disciplina onde as pessoas podem mostrar que você está errado. Essa é uma diferença fundamental, sabe por quê? Quando a gente que trabalha com arqueologia, você pede autorização para o IFAM e basicamente você vira dono daquele sítio ou daquela região. Se for um trabalho de arqueologia de contrato, nem tanto, né? Eles vão te dar 2 anos, mas eventualmente você fez lá a arqueologia de contrato e ninguém nunca mais vai voltar lá, ou os sítios foram destruídos pela obra, ou ficaram embaixo d'água, por exemplo. Isso quer dizer que ninguém vai ter acesso aos sítios nunca mais, por qualquer um desses motivos. Na geologia ou nas ciências da Terra, de uma maneira geral, os afloramentos de rocha, os cortes de estrada e a paisagem estão lá disponíveis para todo mundo. Então você tem uma diferença na construção do conhecimento, ou seja, uma diferença epistemológica muito grande entre a arqueologia e as ciências da Terra, que é o fato de que você pode ser muito mais facilmente questionado nas ciências da Terra. Você não é dono da paisagem, onde você enxerga toda a geomorfologia, e você não é dono do corte de estrada. Você vai lá no corte de estrada, faz a sua tese de doutorado, mestrado, seu trabalho de iniciação, seja lá o que for, no dia seguinte pode ir alguém lá e falar que você estava errado. Tá? E isso dá uma diferença monstruosa na construção do conhecimento e como as pessoas recebem crítica e mudam ou não de ideia. Então, talvez o Goldberg esteja certo aqui ao perceber essa dificuldade de mudar que os arqueólogos têm em mudar suas interpretações, porque o arqueólogo não está acostumado a ser questionado. Tá? Ele tem uma tradição mais humanista, que o que eu falei aqui está publicado e é isso aí. Talvez, né, para ser mais justo, talvez na história você tenha uma coisa mais semelhante à ciência da Terra, porque os documentos estão lá e as pessoas podem questionar, tá? Mas ainda assim você vai entrar no questionamento na história, dados os mesmos documentos, ele vai entrar mais numa questão de leitura do documento, ele vai entrar numa questão mais de hermenêutica. Ao passo que na geologia, nas ciências da Terra, é um treco físico. E aí você pode mostrar ou inferir que aquela pessoa está errada baseado em métodos que são totalmente distintos do que eu acho, do que você acha, do que o outro acha, mas baseados em análises químicas e físicas. Então, assim, é uma questão a se pensar, né? Se existe realmente uma diferença entre arqueólogos e pessoal das ciências da Terra, no sentido de que o cara de ciências da Terra ele é obrigado a dar uma palmatória porque ele é mais facilmente questionado, né? E está mais acostumado com esse tipo de questionamento do que o arqueólogo que está lá bonitão, escavou,
o material arqueológico está lá na reserva técnica dele, muitas vezes, né, às vezes nem dá acesso a esse material para os outros, fica enrolando, vem com papo de que é esse material, eu vou estudar, não, eu tenho um aluno que vai estudar esse material, ou seja, aquilo lá fica trancado na reserva técnica, né, e portanto o que ele escreveu é lei, né, e talvez possa vir daí essa dificuldade de mudar interpretações. Questão a se pensar. Ele critica também os geólogos, porque eles falam que os geólogos podem ser arrogantes, do tipo, dê um passo para o lado que eu vou resolver essa situação, né? Tipo aquele personagem do Cães de Aluguel do Tarantino, né? Mister, não lembro o nome dele. É o Harvey Keitel, né? Chamava o cara para resolver. Tinha aquele tiroteio, sangue para todo lado. Eles viam Harvey Keitel de smoking e resolvia a situação, tá? O que mais que ele fala nesse artigo? Ele fala que estudantes de arqueologia ensinados a desenvolver aptidões estudantes de arqueologia devem ser ensinados a desenvolver aptidões fundamentais antes de virarem especialistas em áreas, sítios ou artefatos específicos. Total apoio a essa crítica do Goldberg, porque a coisa mais comum que tem é você né, assim, a gente que está na academia já há um certo tempo, você vê o aluno chegando lá como estagiário, sabe zero de arqueologia. E depois de uns 2 anos, ele virou especialista em cerâmica, por exemplo. Tá? E assim, não é desmerecer, né, o conhecimento técnico. Ele pode até ter virado um bom especialista em cerâmica, né? Se o professor realmente ensinou ele a analisar cerâmica, né? Ele pode até virar um bom analista de cerâmica, né? Se o professor não ensinou, aí eu não sei como é que ele virou um especialista em cerâmica. Mas não interessa o grau de, né, conhecimento. O que interessa é o fato de que esse aluno ou esse profissional se especializou cedo demais. Isso é um problema, tá? A gente é importante você saber alguma coisa um pouco mais a fundo para quando você recebe o seu título de mestre ou de doutor, você ter alguma coisa de especial para mostrar no seu currículo. Isso é importante. Mas você mesmo se colocar dentro de uma jaula, porque você é o cara da cerâmica, ou você é o cara do lítico, ou você é o cara da geoarqueologia, é um erro, tá? Você tem que ir atrás de entender e perceber como funcionam as outras áreas, porque você absolutamente não sabe no que você vai trabalhar. Você não sabe se você vai trabalhar com arqueologia de contrato e toda aquela desprezo que você tinha sobre líticos, você vai ter que engolir, porque 99% dos sítios são líticos, por exemplo. Tá? Ou vice-versa. Todo o desprezo que o cara sentia por cerâmica vai por água abaixo no dia que ele é contratado, por exemplo, na universidade e dão aula de análise cerâmica para ele. Né? E tem que. Né, para a pessoa não ser um embusteiro, né? Ou um embusteiro da análise do lítico, ou um embusteiro da análise da cerâmica, ele tem que saber um pouco dessas coisas. Né? E isso acontece no exterior com certeza, né? E infelizmente está acontecendo cada vez mais no Brasil, onde você vê um monte de alunos desinteressados em outras facetas da arqueologia. Coisa que não acontecia antes, tá? E profissionais com uma visão muito ampla e erudita da disciplina, eles são super velhinhos e estão morrendo. Infelizmente a gente vai ter uma grande perda com isso. Né? Se você pegar um arqueólogo mais da antiga, um Igor Schmitz, um Padre Schmitz, eles lidam com qualquer coisa. E eles publicam em qualquer área e eles sabem do que eles estão falando. Então a gente tem que se espelhar nesse tipo de pessoa. Tá? A gente tem que tentar ser assim. Né? E não querer ser o especialistinha mirim e eu entendo super bem disso e é isso que eu faço e eu não quero saber de mais nada. Mesma coisa em áreas geográficas. Né? Eu só trabalho com, sei lá, com o estado de São Paulo. Né? Não é o meu caso agora, né? Eu trabalho com o estado de São Paulo, mas assim,
arqueologia de outras regiões do Brasil, para não dizer do mundo, e aí a nossa erudição é quase zero, né? Porque a gente tem poucos estudantes indo para o exterior e participando de escavações em outras partes do mundo. Eu sei que é caro, muitas vezes não é fácil, mas mesmo dentro do Brasil, né? É importante ter um trato e participar, entender a problemática da arqueologia de outros estados, tá? Então, eu concordo com Goldberg. Um outro ponto que ele fala é a importância de se observar fenômenos no campo, e essa é uma questão ah, fundamental. Essa questão de observação de coisas no campo, isso você não aprende em livro. Não tem jeito. Isso você precisa de um tutor, você precisa de um professor, ou alguém que saiba mais do que você para fazer você conseguir observar coisas em campo, tá? E essa pessoa aparece, essa pessoa existe, né? Ela tá lá, ela, nem que seja esse cara que vai passar um dia na escavação arqueológica que foi chamado pelo coordenador, gruda nele e aprende, né? Pega essas oportunidades de aprender com essas pessoas, tá? Porque essa é uma característica que você observar coisas em campo, obviamente você não aprende em livro, você tem que ir atrás disso mesmo. Ponto importantíssimo, a capacidade de se perguntar de onde vêm as coisas, como elas foram para lá e o que aconteceu com elas depois, tá? De onde vêm os artefatos e os sedimentos ou os solos presentes no sítio. Essa experiência eu já tive várias vezes e eu comecei a perceber isso quando eu ainda era estudante, quando eu ainda era não tinha nem entrado no mestrado, né? Por conta do treino incipiente que eu tinha em Ciências da Terra, eu já tinha me treinado a me perguntar como aquele negócio foi para ali. O que aconteceu depois que aquilo foi para ali, né? E eu lembro que esse questionamento era inexistente nos meus colegas. Eu lembro de participar de escavações onde eu ficava quebrando a cabeça para entender, fazer, mas como é que essa cerâmica tá 30, 40 centímetros de profundidade nesse lugar plano? Como é que ela afundou? Porque, obviamente, ela foi descartada em superfície, a gente vê os fragmentos, né? Formam um horizonte, e esse horizonte está 30 centímetros soterrado. De onde veio esse solo que está por cima dessa cerâmica? Eu era o único a me perguntar isso. Para os colegas, aquilo era normal. Material arqueológico está enterrado, né? É óbvio, porque a arqueologia acha coisas enterradas. Portanto, o material está enterrado, né? Nesse mesmo campo que foi, nossa, esse campo foi um divisor de águas, assim, né? A gente procurando, a gente chegou num sítio arqueológico que a parte mais alta tinha material arqueológico, daí ele ia descendo até chegar num canyon, né? Um pequeno canyon, tá? E E aí eu fiquei responsável por fazer uma quadra de um por um aqui em cima, na parte mais alta, né? E aí a cada 30, 40, não sei quantos metros, houve várias sondagens descendo o rio. Pelo raciocínio lógico, essa sondagem aqui no ponto mais alto seria a mais rasa, não é? Porque o sedimento não sai da parte alta e escorrega para a parte baixa, né? Então, obviamente, eu pensei assim, nossa, se a minha unidade um por um não vai dar nada. Eu vou chegar na rocha rapidinho. Que a rocha, inclusive, aparecia aqui no canyon, né? No arenito. Era um arenito isso aqui. Para minha surpresa monstruosa, a minha unidade não acabava. Eu escavei. Ó, usem essa estante aqui como sendo a superfície do terreno, né?
Eu escavei, 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 não chegava. Meus colegas que estavam descendo a encosta, a vertente, iam escavando e já iam mudando de unidade, porque a dele já tinha chegado na rocha. Até chegar aqui embaixo que não tinha quase nada de sedimento. Era um sedimento super arenoso, porque era derivado desse arenito. Eu mal conseguia almoçar pensando nisso. Mas como? Como que na parte mais alta do terreno eu estou encontrando material arqueológico sem parar? Já cheguei a 2 metros de profundidade. A unidade foi 2 metros e pouquinho de profundidade. Né? Isso ainda quando eu estava indo em 1,5 m, 1,70 m, 1,80 m. E os caras mudando já de unidade, já todos descendo, né? E eu lá em cima ainda, né? Por dias escavando aquela unidade. E assim, eu ficava perplexo, assim, né? Eu não conseguia entender isso, né? Hoje eu tenho um modelinho para isso e talvez a gente veja nas aulas para frente, mas assim, o fato é que eu era o único preocupado com aquele absurdo geológico, totalmente contraintuitivo. Não tinha nada a ver com nada que eu tivesse estudado, lido em livros e mesmo conversado com colegas. Não tinha nada a ver. Era justo o contrário do que é esperado. Você encontrar na parte mais alta do terreno a maior espessura de material inconsolidado, só sedimento, com o material arqueológico aparecendo o tempo inteiro, até a base. E quando chegou lá na base, quando chegou na rocha, tinha tanto material arqueológico que tinha mais material arqueológico do que sedimento. Ou seja, você literalmente ficava raspando a pazinha nas pedras lascadas. Não tinha mais sedimento, era pedra lascada direto em cima da laje de arenito. Tá? E é bem isso. Né? A capacidade de se perguntar de onde vêm os artefatos e os sedimentos presentes no sítio. Você tem que ter essa capacidade, você tem que treinar isso. Assim, por que esse negócio está aqui? Por que ele está enterrado? Como ele foi parar aqui? Ele era uma superfície e foi soterrado? Ele desceu, ele escorregou lá de cima e veio parar aqui embaixo? São perguntas básicas. É básico. Se você não se pergunta isso, você nem começou. Tá? Você nem começou a fazer uma inferência. Como é que você vai fazer uma inferência comportamental, sendo que você nem se perguntou como o material foi para lá? Tá? Então, essa para mim é a crítica, né? E a crítica que eu já tinha. Né? Como as pessoas não se perguntam a respeito de como os sedimentos e os materiais foram parar naquele local. Tá? E aí fala outras coisas, eu meio que vou passar rapidamente. Estabelecimento de relações espaciais e temporais entre os diferentes depósitos é uma coisa importante. O contexto deposicional e pós-deposicional dos sedimentos no sítio, sua relação com a paisagem, tem a ver com isso aí que eu falei, né? Da capacidade de se perguntar de onde vêm os materiais. E entender que os sedimentos arqueológicos, ou seja, a composição, a textura, a cor, várias características físicas e químicas dos sedimentos ou dos solos, e a gente vai ver por que é solo ou é sedimento, né? Isso a gente vai ver nas próximas aulas. Entender que elas são fontes importantes de dados a respeito de atividades humanas, né? Ou seja, não são só os artefatos que dão informação, tá? Isso é uma coisa meio óbvia, talvez hoje em dia, né? Nem sempre foi tão óbvio assim, né? Mas é sempre bom bater nessa tecla, né? Você não tem informações só dos artefatos, você tem informações dos sedimentos onde esses artefatos estavam inseridos. Tá? Bom, com isso eu vou terminar esse tema aqui, tema 2, e aí a gente passa para o próximo tema. Obrigado.